Paixão pelo instrumento de cordas, porque o meu pai tocava bandolim, eu ficava completamente fascinado e, portanto, não aguentei muito tempo até lhe pedir para ele me ensinar. Essa foi, de facto, a primeira paixão. A paixão do rock vem a seguir aos meus 10 anos. E toquei primeiramente numa banda que se chamava Playboys. Nessa altura até foi bastante conhecido, porque chegou a ganhar uns concursos que existiam no Cinema Monumental em Lisboa. Eu toquei primeiro com essa banda. Mais tarde, aliás, com essa banda, os Playboys, fomos tocar no antigo Casino das Caldas, que tinha música ao vivo durante o verão, e aí conheci uma banda chamada Charanga. Depois comecei a tocar com eles e às tantas ficámos só 4 e ainda chegámos a gravar 2 discos, creio que em 1972. E também ainda, curiosamente, no Casino das Caldas, nessa altura que eu vou tocar com os Playboys, apareceu o Pedro Castro, o mentor da banda Petros Castros, que me convidou, a mim e ao baterista, para tocarmos num disco. Creio que toquei em 2 singles e o LP Mestre. Portanto, tenho experiência, digamos, discográfica em 5 discos antes do 25 de Abril, não é? À altura em que eu terei 19 anos. Eu gostava mesmo daquilo que se chamava na altura hard rock, com alguma similitude, digamos, em termos energéticos, com aquilo que podia ser a chamada heavy metal. Claro que são estilos ainda assim diferentes, mas a nível energético eu gostava muito de hard rock. E, portanto, ouvia muitas bandas de onde se destacam, evidentemente, os Led Zeppelin. E creio que isso foi muito importante para mim, porque tinha que ver com a maneira como eu era, a nível do que sentia sobre a vida, sobre as coisas. Se imaginarmos o que é um jovem nos anos 70, não é? Não havia propriamente muitos programas de rádio ou da televisão com rock e, portanto, digamos que eu vou acompanhando as primeiras coisas que se faziam cá em Portugal. Não há muitos discos de rock, ainda assim, há poucos, porque era muito difícil, inclusivamente, encontrar sítio, um local, por exemplo, para ensaiar. Ninguém arriscava emprestar uma sala ou um salão para um ensaio de uma banda de rock, porque as pessoas não estavam habituadas. E, portanto, tudo isto foi muito difícil. Tocava-se, por exemplo, nas festas de finalistas, em alguns liceus do país, muito poucos. Em Lisboa, na zona de Lisboa e arredores, havia, lembro-me, 3 discotecas, o Ad-Lib aqui em Lisboa, o Colibri na Costa da Caparica, a Ronda no Estoril. Não é? Portanto, estás a ver, havia muito poucos sítios para o exercício do rock. É evidente que não é por um instrumentista tocar rock que fica uma música energética. Ele já o é ou não. E eu, de facto, até estou-me a lembrar que o meu próprio pai era a tocar. Ainda hoje, eu quando toco, faço a utilização do corpo. Se me prendessem as pernas ou a cintura, não conseguiria tocar. Portanto, eu sempre fui energético. É óbvio que essa passagem pelo rock foi muito importante. No fundo, o exercício da minha própria maneira de ser foi, de facto, muito importante. E eu creio, ainda no outro dia disse isso, estava a falar de um disco meu que saiu em 81, o Cavaquinho, que foi um grande boom nacional, mas eu creio que as pessoas gostaram muito daquele disco, é porque eu tocava de facto de uma maneira incrivelmente energética, ou seja, não estava a tocar rock, mas quase diria que a maneira como eu tocava é como se fosse. Não é? Portanto, eu creio que isso depois acompanhou-me sempre. Ainda hoje, se me vias tocar, vais perceber que aquilo que é uma atitude natural, física, tem muito a ver com o rock. Bahia da Guanabara, Santa Cruz na Fortaleza,
está presa a Lípio de Freitas, homem de grande firmeza. Essa década dos meus 20 aos 30 anos, que é imediatamente seguinte ao 25 de Abril, foi uma década incrivelmente importante para mim, porque fiz muito trabalho de estúdio. Trabalhei e colaborei com os nossos melhores compositores. E é curioso o que disseste, porquê? Porque na realidade eles, estão-me a lembrar do Zé Mário Branco, ou do Fausto, que foram músicos que passaram também o rock, os blues, e portanto acabou por haver muita afinidade comigo, enquanto instrumentista. Não é? E creio que foi por isso que me convidaram para tocar nos seus discos. E foi uma década incrivelmente importante, porque tive essa oportunidade de tocar com os nossos compositores mais importantes, até chegar ao Zeca, depois com quem toquei e tive os últimos 8 anos da sua vida. Foi de facto uma década importantíssima já como músico de experiência de estúdio. Eu creio que já devo estar a chegar muito perto dos 100 discos de trabalho concreto dentro de um estúdio. E depois foi muito importante também por uma coisa, esta afinidade que eu creio que o rock nos trouxe a todos, apesar de eu ser mais novo que eles, mas depois por outro lado, porque eles também, cada um à sua maneira, também sabia muita coisa de particularidades regionais da nossa música tradicional. Por exemplo, o Fausto gostava muito da música de Trás-os-Montes, o Vitorino evidentemente com o Alentejo, o Zeca gostava muito da música da Beira Baixa, e todos eles me foram transmitindo muito do que sei, ou do que comecei a saber naquela altura, não é? E que me ajudou muito depois em toda a minha carreira de instrumentista. Fiz o Bota Fora, fiz um disco chamado Bota Fora, outro Fernandinho Veio ao Vinho, outro Lis Boémia e outro Mãos de Fada. Portanto, 4 discos onde há vozes. E é evidente que isto é declaradamente uma década onde eu andava à procura de um caminho, não é? Ou seja, colaborava com todos os compositores, os compositores mais importantes que nós tivemos na altura, mas por outro lado ia tentando fazer experiências um bocado à procura de qual o caminho. É evidente que o facto de tocar com o Zeca e tocar com bons cantores fez com que eu percebesse claramente não devo ir propriamente por este caminho. E então, quando gravei o disco Cavaquinho em 1981, o facto de ter sido um boom muito grande também me ajudou a descobrir que, de facto, como instrumentista, era uma coisa que tinha muito mais que ver comigo do que me incluir na vida dos cantores. A primeira viagem que eu faço a Braga à procura do universo do cavaquinho. Isto porquê? Porque tinha conhecido o Ernesto Faga de Oliveira, que foi um homem incrivelmente importante na recolha e procura dos nossos instrumentos tradicionais. E esse homem tinha conhecido o Domingos Machado, que na altura eu pensava que era o único construtor que havia lá em cima, e de facto fiz amizade com ele. Depois o Bernardino, que era um tocador popular de cavaquinho, e foi muito importante essas viagens. Aliás, é aí que eu decido fazer um álbum como este, mas que tivesse documentação sobre o cavaquinho, né? Portanto, quis conhecer o que havia ligado ao passado desse instrumento. E depois acabei por fazer amigos, ainda hoje vou a Braga de vez em quando, claro. Foi com o Zeca foi um bocado o acaso dele já se cansar bastante nos concertos. Ele tinha-me visto tocar e tinha gostado muito, então tocávamos cerca de, 3 temas em todos os concertos, dava para ele descansar. Os primeiros concertos até foram, creio eu, na Alemanha, que tiveram um êxito fantástico. E foi assim que aconteceu. De tal modo, depois, enquanto trabalhava com o Zeca, já estava eu a trabalhar no disco Cavaquinho
que saiu em 81. Eu fui-me dando conta, à medida que o tempo ia passando, que o facto de ser multi-instrumentista criava-me um problema depois ao vivo. Ou seja, como tocava a maioria dos instrumentos, eu tenho um disco até onde toco todos. Depois, quando chegava a altura de tocar ao vivo, era muito mais complicado, porque eu próprio nem sabia muito bem qual era o instrumento de solista que eu devia tocar, não é? E, portanto, isso foi muito complicado também, com um somatório da dificuldade que existia em Lisboa de encontrar os músicos que, de uma maneira ou de outra, tivessem alguma coisa a ver com a música tradicional. De tal modo que eu lembro-me de ensinar braguesa e bandolim. Alguns músicos tocavam teclados comigo, tocavam sintetizadores, e que eu tive que ensinar alguns instrumentos de corda para me poderem acompanhar quando eu tocava cavaquinho ou outro instrumento qualquer. Portanto, vivi essa dificuldade, fez com que eu durante muito tempo não gostasse muito de tocar ao vivo. Não é que os músicos fossem maus, o som do concerto é que não tinha muito, ficava muito além do que, ou muito aquém do trabalho discográfico. E, portanto, digamos que nunca investi muito em tocar ao vivo. Aliás, a fase que eu toco mais até no estrangeiro foi por voltas a seguir a um disco. Estou a mentir. Não, a seguir a um disco chamado Acústico. E de tal modo que também logo a seguir fiz um disco, o Kepa Junqueira, um músico vasco. E aí estava numa altura onde tocava praticamente no estrangeiro. Lá escutará, exato. E foi de facto a fase onde toquei mais. E curiosamente, só há 4 anos atrás, quando fiz o cavaquinho.pt, que começo a trabalhar com a Sandra Martins e o Miguel Veras, é a partir daí que eu começo a gostar mesmo de tocar ao vivo. Portanto, é uma coisa muito recente na minha vida, o prazer de tocar ao vivo. E eu, de facto, em estúdio, sempre me senti peixe dentro de água. É um sítio, é um local de trabalho que eu gosto muito. E, portanto, desenvolvi-me aí. Não é? Hoje em dia, já não sei se gosto mais de uma coisa ou outra. Provavelmente até gosto mais de tocar ao vivo agora do que jamais toquei, ou se calhar até gosto mais do que de trabalho em estúdio. Lembram-se? Em mim, começa em mim. O que é que o cavaquinho tem que os outros instrumentos não têm? É a reguila, é um instrumento de reguila. É muito expressivo. A possibilidade, e eu faço muito usufruto disso, de fazer ritmo enquanto estou a fazer uma melodia. De facto, é um instrumento incrivelmente alegre, não é? Permite uma música alegre, festiva, muito rítmica. Eu acho que eu sempre achei, apesar dos etnólogos se calhar não estarem de acordo comigo, mas eu sempre considerei que o tamanho do instrumento é de uma importância muito grande, porque é de facto transportável. Metes aquilo num saco e vai para todo sítio, não é? E eu creio que isso é mesmo muito importante, e por isso o vamos encontrar em tudo quanto é sítio. Se bem que sabemos que a maior divulgação foi mais do ukulele, dos norte-americanos, que já em 1924 já exportavam ukuleles para todo o mundo. É óbvio que isto hoje, passado um século, ou quase, a comunidade de tocadores do ukulele ou de amantes ascende os 200 milhões de pessoas, e portanto teve um boom muito maior do que até o boom brasileiro, se bem que o cavaquinho brasileiro, e porque se trata também de uma cultura muito viva, festiva, alegre, como sabemos, o cavaquinho aí também teve e tem uma importância gigantesca. Não
E, portanto, também se desenvolveu muito mais que aqui em Portugal. Porque, na realidade, só o meu disco de 1981 mostra claramente que aquele instrumento pode ser um instrumento solista. Mas, como vês, é uma história muito recente, não é? Ainda não fiz as contas, mas estás a ver que são 4 décadas de história. Na realidade, hoje, a Associação Museu Cavaquinho já editou e publicou 2 discos mais de cavaquinho, de 2 músicos, do Amadeu Magalhães e do Daniel Pereira. Portanto, com mais 3 discos meus, digamos que este país tem, em termos a nível profissional, 3 a 5 discos de cavaquinho. Portanto, é evidente que nem sequer nos podemos comparar ao Brasil a esse nível, porque ainda temos um caminho muito grande para andar, porque só na realidade agora começas a encontrar jovens aqui e ali, nos vários sítios do país, com vontade de o tocar e, portanto, e tudo isso dará resultados. Não é? Eu costumo dizer e sinto que qualquer criador, necessariamente, enquanto vai andando no seu trabalho, tem de se afastar daquilo que foi o seu ponto de origem, não é? As suas referências. Naquela altura, em 1981, para mim era mais que óbvio tocar temas tradicionais nossos à minha maneira. Não me interessa se fossem dos Açores, ou da Nazaré, ou do Minho, ou do Alentejo. O que era importante e de facto acho que fiz uma boa seleção de temas tradicionais e foi fantástico tocá-los à minha maneira. É como se fosse um disco de covers com um instrumento novo, não é? E com uma abordagem nova. Passado 30 anos, quando fiz o cavaquinho.pt, eu teria necessariamente de me afastar disso, porque, enfim, já tinha mais 30 anos em cima, vivências, memórias, etc. E para mim fazia todo sentido fazer um disco com originais e, sobretudo, sair também do universo português. Se bem que ele está lá sempre e estará sempre. Mas em que tu viajas. Pronto, em que tu viajas. Mas no cavaquinho.pt é exatamente isso. É a viagem, dizes bem, é o sair daqui, é procurar pontos de contacto de culturas diferentes. Há um tema que, aliás, é muito óbvio, que se chama Malhão Morno. Exatamente aquilo é como se fosse uma ponte entre uma dança popular nossa do Minho e uma morna de Cabo Verde, não é? Júlio, fazendo agora outra ponte que é para o novo, que é, passaram-se 33 anos, se não me engano, entre o Cavaquinho e o Cavaquinho.pt. Neste momento passaram-se 3 anos entre o Cavaquinho.pt e o Praça do Comércio. Exato. Foi o facto de teres uma banda contribuiu alguma coisa para Contribui, porque isso quer dizer que ao longo destes 3, 4 anos toquei cavaquinho. Depois, o facto de estar ligado à Associação Museu Cavaquinho, é óbvio que acaba por estar dentro do universo que para mim fazia sentido fazer um disco de cavaquinho. É claro que provavelmente a maioria das pessoas não imaginará o desafio que isso era para mim, porque na realidade fazer um disco, criar temas novos, etc., com um instrumento como o cavaquinho, não é propriamente uma coisa muito fácil, porque é um instrumento pequeno, que tem as suas limitações, e portanto é preciso trabalhar muito até conseguires fazer qualquer coisa que sintas que é novo para ti próprio, não é? E portanto o desafio foi fantástico e estou incrivelmente satisfeito. Quando os músicos dão bem, isto é de uma importância muito grande, porque aquilo que tu viste no palco, aquela alegria de tocar, é porque a gente encontra aqui neste sítio, nesta sala onde estamos, que é onde dissemos, aliás. E portanto 4 anos com esta ligação muito forte faz com que às vezes uma pessoa está tão satisfeita que de repente acontece-lhe compor um tema, como aconteceu, de facto. A apresentar este disco já estou a tocar um tema que há de ser gravado um dia, não é? Sempre toquei, aliás, lembro de tocar com o Zeca e fora dele, quando ia fazer um concerto meu, sempre toquei um tema ou 2 do Zeca, mas nunca tinha gravado. De facto foi a primeira vez. E há 4 anos, quando apresentámos no CCB o Cavaquinho.pt, eu aí já toquei os Índios da Meia Praia. Foi a primeira vez, creio, que tocámos ao vivo esse disco. E a Zélia Santos deu-me um abraço assim
um abraço de quem tinha gostado da música, e a opinião dela para mim sempre foi muito importante. E creio que tudo isto, depois o facto de tocarmos ao vivo, e foi um tema sempre que teve muita aceitação, e as pessoas fazem cor connosco, o que é sempre bom num concerto totalmente instrumental. Isso, pronto, fez com que me apetecesse editar, agora publicar essa música. É muito difícil, creio, um instrumentista explicar às vezes estas coisas por palavras. E porquê? Porque a música nasce da relação do instrumentista com o instrumento. E às vezes és tu que estás com uma ideia qualquer, vieste a subir a escada e estás ali com uma ideia e agarras num instrumento e experimentas qualquer coisa e depois dá ou não dá, ficas ou não ficas. Como às vezes é ao contrário. Estás a olhar para a televisão, tens um instrumento aqui, começas a pôr os dedos à balda e de repente, olha que giro, e agarras-te àquilo e continuas. Muitas vezes parece que é o instrumento que sugere, outras vezes somos nós. Mas a música nasce disso. Ora, isso quase que nem tem nome, porque todos nós somos memória de tudo, e ninguém consegue explicar porque é que naquele momento me estava a apetecer aquele beat. Sei lá, porque, não sei, só ouvi sem querer, ia na rua e ouvi uma coisa qualquer que me ficou na cabeça e que a seguir exercito em casa, não sei. Mas acho que este disco, o que tem diferente dos outros todos é que é livre, ou seja, a nível de composição é completamente livre. Quer dizer, quando uma música se chama Comboio Azul, bem, chama-se Azul porque eu nunca vi comboio azul nenhum, mas na realidade também nunca vi uma viagem destas, porque aconteceu naturalmente. Tanto estás num sítio ultra calmo, como de repente estás em África, e depois de repente estás em Trás-os-Montes, e eu nem sei sequer porque é que as coisas aconteceram assim, mas aconteceram. E aconteceram de uma maneira livre, ou seja, este disco não tem qualquer dúvidas nenhumas. A nível da música instrumental, da minha música, eu creio que é aquele mais solto. É de facto o mais solto de todos. O Galope do Deserto é uma música feita inequivocamente com um beat rock. Não é outra coisa. Mesmo que não estejam lá guitarras elétricas ou uma bateria XPTO, mas o embalo desta música vem do rock, não vem de outro sítio. Não é? Tu no cavaquinho.pt já tinhas um porradão de convidados. Pronto. Mas neste, tu tens 30 pessoas a gravar contigo. Se tu foste ao estúdio já com 1000 pessoas... Não, isto é engraçado dizeres isto, porque não penses que fui buscar pessoas para ter muitos convidados. Não tem nada a ver com isso. Até porque alguns convidados neste disco, e quem ouvir a música percebe perfeitamente porque é que o Pedro Joia está ali e faz 4 frases musicais. Mas toda a gente percebe, quando ouvir, que era aquele homem que tinha que fazer aquelas 4 frases. Portanto, tudo como o António Zambujo canta uma quadra. Pois, mas só vês, se as pessoas ouvirem, percebem porque é que é o António. Se o James Hill toca o ukulele, porque é que eu convidei? Claro, convidei porque no ano passado tocámos em Newark e fizemos amizade e estamos com vontade de tocar juntos e, portanto, fazia todo sentido convidá-lo. Não é? Norberto Gonçalves da Cruz é um dos maiores músicos que nós temos, que vive na Madeira, toca bandolim fantasticamente e demorámos tempo a conhecermos sendo fãs um do outro. E até um dia nos conhecermos no Funchal e demos um grande abraço e, claro, ficámos sempre amigos. Sou muito admirador desse músico e, portanto, fazia todo o sentido ele vir tocar um tema que se chama Palácio das Necessidades, que é uma música assim meio palaciana, onde o cavaquinho, neste caso o Braguinha, que eu neste disco há 3 temas que toco o Braguinha. E o diálogo do Braguinha com o bandolim ficava bem e daí tê-lo convidado. Tu, se ouvires, os convidados estão aqui, nem que sequer são muitos, como o Xeni e o Agun, moçambicano. Foi uma sorte ele ter aparecido aqui em Lisboa. Eu tinha tocado com ele numa banda onde ele toca, chamada Timbila Muzinga, e fizemos uma grande turnê. Não me lembro já quantos concertos organizados por Zé Rui Martins, de Tondela, dá certo, que me convidou. E fizemos muita amizade
naquela altura. Claro que ele, ao passar por Lisboa, fui logo buscá-lo para gravar e foi fantástico. Lá está, porque as músicas a África sempre teve patente na minha música. Sempre, sempre, sempre. Muitas vezes não são de maneiras muito claras, mas muitas vezes até estão na maneira como toco. No beat que toco. A África sempre teve. Também o Zeca, também, a experiência com o Zeca também me ajudou muito, porque o Zeca também adorava música africana. E, portanto, ter aparecido o Xeni aqui em Lisboa foi fantástico. Aliás, eu acho que as participações são mesmo curiosas. Curiosas, e tinham que ser aquelas pessoas. Portanto, aqui o objetivo não foi, agora vou... Até porque eu nem pensei dessa maneira. Agora, quando estás a construir uma história e tu vês claramente, caramba, mas aqui neste sítio é o Pedro Joia que tem que entrar, não é? Claro, aí vais convidá-lo porque só faz sentido que seja ele. E assim foi o mesmo com os outros. O Carlos Giga que faz as ilustrações. Depois tens Não, antes disso ainda, não sequer posso esquecer disso, porque há um texto brilhante do Rui Vieira Neri, que é o prefácio deste disco, que se chama Reconhecimento e Descoberta. Quer dizer, independentemente do Rui dizer muito bem de mim, ao qual estou eternamente agradecido, mas à parte esse aspecto, o texto é absolutamente fantástico. E de uma pessoa que me conhece muito bem o meu trabalho e que me definiu musicalmente de uma maneira fantástica. E depois então as ilustrações do Zinger, depois um capítulo que se chama Cavaquinho, Portugal, feito pelo Nuno Cristo. A seguir temos um texto sobre o Braguinha, feito pelo Manuel Moraes, e a seguir incluí um guia de acordes e partituras que no fundo é de facto um auxiliar para quem, gostando de tocar cavaquinho ou braguinha, queira tocar os temas deste disco. Deu-me uma trabalheira muito grande fazer, porque na realidade não é um método. No que toca ao cavaquinho, não é um método, portanto é um auxiliar, digamos, onde estão todos os diagramas com todas as posições dos dedos necessárias para se executar aquela melodia. E depois ainda acaba com um texto do João Luís Oliva, que é um homem, um historiador, que no fundo sempre acompanhou todos os trabalhos que fui fazendo e que gosto sempre de ter a participação dele, porque é um homem inteligente a escrever. E pronto, e assim se fez este objeto fantástico. Qualquer dos dois para mim é um motivo de orgulho, porque quisemos, neste caso do LP, fazer só um objeto de arte sem textos, só com as ilustrações do Zinger, porque são merecedoras de facto deste espaço físico, não é? E no caso do CD, de fazer um objeto que contivesse esta informação.